Meus amores, vamos aí falar mais um pouquinho, né, sobre o que nos interessa. Vou recapitular sobre a ação penal. Lembrando que é o procedimento judicial iniciado pelo titular da ação, quando nós temos indício de autoria, indício de materialidade, com a finalidade que o juiz declare procedente a pretensão punitiva do Estado e condene o autor à eventual ação penal. Então vamos relembrar o que nós falamos no bloco passado. Nós temos ação penal pública em algumas modalidades. Em resumo, incondicionada, ou seja, o exercício da ação independe de qualquer condição especial, então, inclusive, a regra do nosso direito penal, porque a maioria esmagadora dos nossos crimes se apura por uma ação pública incondicionada, como homicídio, aborto, roubo, sequestro, extorsão, falsificação de documento, peculato, corrupção, desacato, falso testemunho, tráfico de drogas, tortura e outros inúmeros tipos penais. Segunda, condicionada, né? A propositura da ação penal ela depende da prévia existência de uma condição especial, representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. A titularidade ela é ainda do Ministério Público e nesse tipo de ação penal a lei, junto ao próprio tipo penal, necessariamente deve mencionar que só se procede mediante representação ou requisição do ministro da Justiça. Exemplo para elucidar: ameaça do 147, parágrafo único do Código Penal, crime de furto de coisa comum, entre outros. E temos a ação penal privada, que é aquela em que a iniciativa da propositura da ação é conferida à vítima. A peça inicial se chama queixa-crime e nós vimos que ela se subdivide em exclusiva, ou seja, a iniciativa da ação penal é da vítima, mas se ela for menor ou incapaz, a lei permite que a ação ela seja proposta pelo seu representante legal, ou seja, em caso de morte da vítima, a ação ela pode ser proposta pelo CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. E se a ação já estiver em andamento e por ocasião houve o falecimento, poderão também essas pessoas, o CAD, prosseguir na ação. Nesse tipo de delito, a lei expressamente vai mencionar que somente se procede mediante queixa. Em resumo, é aquela em que o Estado transfere ao ofendido ou ao seu representante legal a legitimidade para a propositura da ação penal. Exemplos: crime contra a honra, lá do artigo 145 do Código Penal, exceto algumas exceções. Temos o crime de dano simples, ou qualificado por um motivo egoístico ou por um prejuízo razoável, considerável causado à vítima, artigo 167 do Código Penal. A pressa processual que dá início a essa ação privada se chama queixa-crime, deve ser endereçada ao juiz competente. Quando o ofendido já tiver nas suas mãos elementos de prova que indiquem que determinada pessoa foi a autora do delito contra ele cometido, deve apresentar ao juízo no prazo de 6 meses a contar da data em que a autoria foi descoberta. A queixa-crime, essa peça, ela deve preencher os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal do nosso CPP. O segundo ponto que nós temos ainda em ação penal privada é aquela personalíssima, ou seja, a ação ela só pode ser proposta pela própria vítima. Se ela for menor, tem que aguardar ela completar 18 anos. Se ela for doente mental, deve-se aguardar eventual restabelecimento da rigidez mental. Em caso de morte, a ação ela não vai poder ser proposta pelos sucessores, pelo CAD. Nesse tipo de infração, a lei esclarece que somente se procede mediante queixa do ofendido. Atualmente, nós vimos que nós temos um único crime que é de ação penal privada personalíssima e que está no nosso Código Penal, que é o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento, lá do artigo 236, parágrafo único do Código Penal. Lá estabelece para nós que essa ação ela só vai poder ser iniciada por queixa do contraente enganado. Então, a morte do ofendido vai implicar na extinção da punibilidade do autor do delito. Por quê? Porque não é possível a substituição do polo ativo, ou seja, da vítima, tá? E a terceira modalidade
é a subsidiária da pública, que é a ação proposta pela vítima no crime de ação penal pública, possibilidade que só vai existir quando o Ministério Público, dentro do prazo que a lei confere a ele, não apresentar qualquer tipo de manifestação. Então, de acordo com o 46 do nosso Código de Processo Penal, o prazo para oferecer a denúncia é de 5 dias se o indiciado estiver preso e de 15 dias se ele estiver solto, a contar da data em que foi recebido o inquérito policial. Terminando esse prazo, sem que o Ministério Público tenha apresentado manifestação, vai aparecer o direito para a vítima oferecer a queixa substitutiva, ou seja, a queixa em substituição à denúncia que não foi apresentada dentro do prazo legal. Essa possibilidade, ela se inicia com o término do prazo do Ministério Público e se estende ali pelo prazo de 6 meses que a gente viu no bloco passado. Então vamos falar sobre a queixa-crime, né? A primeira peça de vocês, em relação à competência dessa peça. Na maioria das vezes, gente, a competência ela vai se tornar do juizado especial criminal porque todos os crimes de ação penal privada, elas são de menor potencial ofensivo, ou seja, elas não ultrapassam a pena de 2 anos. Porém, cuidado, tem casos em que a competência vai se tornar da justiça comum, ou seja, quando tiver causas de aumento que façam a pena ultrapassar 2 anos. Então, por exemplo, a calúnia lá do 138 do Código Penal. A pena é de até 2 anos, o que a torna de competência do juizado especial criminal, até 2 anos, tá? Porém, imaginem que ocorreu uma causa de aumento de pena lá do artigo 141 do Código Penal, fazendo com que a pena aumente em mais 1/3, ou seja, mais 8 meses. Diante disso, eu saio dos 2 anos e o rito passa a ser sumário e de competência da justiça comum pelo fato de poder chegar em até 2 anos e 8 meses. Beleza. Legitimidade. Apenas o ofendido, seu representante legal, tem legitimidade de requerer a queixa-crime. O representante legal, ele se torna cabível nos casos de incapacidade da vítima, ou seja, o querelante, e nos casos de morte. Fundamento está lá nos artigos 30 e 31 do Código de Processo Penal, respectivamente. Lembrem-se que apenas no caso do artigo 286 do Código Penal, que é induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, a ação penal ela é personalíssima, é o único crime do Código Penal em que apenas o ofendido pode requerer a queixa. Em qualquer dessas hipóteses, o ofendido ou o representante legal, eles têm que estar acompanhados de advogado, e o advogado munido de procuração específica. Vamos recordar, o que é a procuração específica? Apenas nas ações em que se procedem mediante queixa, é necessário especificar o porquê da queixa, o motivo da queixa, ou seja, colocar que tem como fim específico representar o querelante na queixa-crime, onde serão partes A e B pelo fato X, trazendo ali uma sinopse do fato X. Prazo da queixa-crime, esse prazo é decadencial, o que significa isso? Nada vai interromper esse prazo, nada vai suspender esse prazo. O processo ele vai correr diferentemente do prazo prescricional. O prazo é de 6 meses. E quando que se começa essa contagem? A contagem se inicia a partir do conhecimento da autoria do fato, ou seja, de quem é o querelado. Como que eu conto esse prazo? Eu vou incluir o dia do começo e vou excluir o dia do vencimento. No caso em que a ação penal for subsidiária, o prazo vai começar a contar a partir do final do prazo que é concedido para o Ministério Público ofertar a denúncia. Já no caso do artigo 236 do Código Penal, que a gente viu do erro essencial, o prazo vai se iniciar quando transitar em julgado a sentença que anulou o casamento lá na esfera civil. Beleza. Essa peça ela vai ter um preâmbulo, qualificação total, advogado munido com procuração específica, com poderes especiais e a fundamentação da peça. Tá tudo indo no material de apoio de vocês. Em relação aos fatos, vocês vão precisar narrar o fato ocorrido no enunciado. É basicamente copiar o que está escrito no enunciado de uma forma bem sucinta. No direito, é aqui que o examinador vai querer ver o raciocínio jurídico de vocês. É aqui que é necessário deixar claro todos os artigos pertinentes no caso narrado. Então, por exemplo,
O crime foi de calúnia lá do artigo 138, com uma causa de aumento de pena por ter sido no meio da multidão. Artigo 141, inciso 2. Aqui torna-se, então, obrigatória a explicação do porquê isso ocorreu e a cópia do artigo na íntegra. Para quê? Para fácil visualização do examinador da OAB. No caso que eu trouxe, é necessário, então, copiar o quê? Os artigos 138 e 141, inciso 2 do Código de Processo Penal, lembrando que a mera indicação de artigo não pontua, precisa de ter uma explicação. Em relação ao pedido, palavras importantes: recebimento, processamento, citação, condenação e indenização. Na ausência de qualquer um desses 5 requisitos, a queixa ela vai se tornar inepta e ela vai ser rejeitada pelo juiz. Então, um exemplo de pedido: requer, após manifestação do Ministério Público, o recebimento e o processamento da presente queixa-crime. Após, requer a citação e a condenação do querelado nos termos do artigo XXX, vai depender do caso concreto, e que seja fixada indenização com fundamento no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, sob medida de inteira justiça. Nessa peça também vai ser pontuada o rol de testemunhas. Então é necessário colocar esse rol. Se for um rito sumaríssimo, eu tenho até 3 testemunhas. Se eu estiver no rito sumário, até 5 testemunhas. Se for rito ordinário, até 8 testemunhas. Normalmente não se pede para colocar um número máximo de testemunhas, mas se eventualmente pedir, vocês já sabem, 3, 5, 8, a depender do procedimento. Depois disso tudo, termos em que pede deferimento, local e data, atentem-se ao prazo, assinatura do advogado e OAB. E aí vocês vão fechar a peça de vocês. Compreendido? Então ela é uma peça bem simples, lembra-se muito sobre uma petição inicial do direito civil, por exemplo, né? A gente pode remeter a isso porque a gente divide em fatos, direito e pedido, mas trata-se de uma queixa-crime, ponto alto. Lembrar que eu tenho que ter procuração específica, procuração com poderes especiais, uma sinopse dos fatos. Dentro do direito, trazer os artigos que dizem respeito ao crime. Então, 138, 139, 140, 141 do Código Penal são artigos que muitas das vezes a gente utiliza, principalmente no que tange aos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, causa de aumento. Porém, eu posso ter queixa-crime em outras situações, como 236 lá do Código Penal, que é o induzimento a erro essencial, né, impedimento ao casamento. É uma das situações. Eu posso ter a queixa-crime que é subsidiária da pública. Tá indo no material complementar de vocês como que isso vai vir lá no preâmbulo, né? Porque a gente vai ter um artigozinho ali diferente para poder fundamentar essa queixa-crime subsidiária. Lembrando que a ideia é a mesma. Dentro do pedido, eu vou ter que ter aquelas 5 palavrinhas essenciais. Falei com vocês sobre uma modalidade de exemplo. Ela tem que estar lá, vai ser pontuada desta forma. Tá? Elas têm que estar lá, além de ter que mensurar o rol de testemunhas. O examinador quer saber de você, se você sabe que tem que ter que tem que ser arrolada testemunhas. Então você não precisa no rito sumário colocar as 5, lembrando que você tem um número máximo de linhas. Então coloquem 3 ali 3 testemunhas, né? Nome, endereço, 3 pontinhos, nome, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. Se eventualmente a prova não te der o nome, não te der o endereço, para que você possa demonstrar ao examinador que você sabe que precisa de arrolar testemunhas, tá? No final, termos em que pede deferimento, local e data, atenção ao prazo, porque a gente tem prazo decadencial de 6 meses, pode ser que a prova queira que você mencione isso. Fechou, galera? Bom, então é isso sobre a queixa-crime. Assistam essa aula com o material de apoio, tá? Porque o material de apoio pode justificar para vocês algumas situações. Grande beijo!